Fofoca é uma coisa muito feia, mas muito mais do que uma coisa feia, fofoca é um vício. E um vício que às vezes está tão presente no nosso meio que a gente nem se dá conta. Fofoca é aquilo que acontece quando alguém te diz assim: olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém. Isso já contou para outras 50 pessoas, né? E você vai contar para outras 10, 15, 20, 30, né? Fofoca é aquela coisa que alguém, quando vai te contar, fala assim: ah, eu não posso falar quem me contou. Nunca se esqueça que quem te conta uma fofoca, faz fofoca de você com outra pessoa. E é um hábito que a gente vai levando assim, tão tranquilamente, que a gente tem medo desta palavra. A palavra fofoca é feio. Então, às vezes, quando alguém vem se confessar, diz assim: ah, não, eu comentei alguma coisa da vida de alguém. Como é que chama isso? Fofoca. Nós precisamos identificar muito bem os pecados e ver a feiura do pecado, a maldade do pecado, para a gente se arrepender e se converter. E se a gente se confessa da fofoca, mas continua praticando fofoca, isso não é conversão, isso não é arrependimento, isso não é mudança de vida, né? Hoje, com as redes sociais, a fofoca ficou muito mais fácil. Agora a fofoca chama compartilhamento. Você recebe uma coisa, não sabe se é verdade, nem quer saber, nem quer perguntar, mas logo já compartilha isso com os outros, né? Quantos compartilhamentos? 5 mil, 6 mil, 10 mil, 11 mil compartilhamentos de uma coisa que não é verdade. Sai uma notícia no jornal, parece que o mundo vai acabar. Sem perguntar nada, todo mundo já se acha no direito de dar a opinião, de dizer que é isso, que é aquilo outro. Fofoca sempre existiu. Mas o problema é que com as redes sociais, a fofoca vai se multiplicando numa velocidade que já não se tem mais controle sobre isso. Aí alguém faz um comentário, vem o outro, comenta aquele comentário, vem o outro, comenta o comentário do comentário, e aí vai ficando aquela coisa assim longa, né? Tem uma notícia de jornal, a gente abre, tem lá 100, 200, 300 comentários. E quando a gente vai ler, tudo gente que não sabe o que está acontecendo, que não sabe o que está se passando, que não sabe a verdade, mas quer dar a sua opinião, que a sua opinião vale tanto quanto outras, e a sua opinião é a grande verdade. Este é o grande problema da fofoca. Isso no nosso meio, não é de coisa de gente que não vai à igreja, não. Isso acontece nos nossos grupos de pastoral, né? O padre fala uma coisa, o bispo fala uma coisa, mas no grupo da pastoral todo mundo manda um áudio. E aquele áudio já detona, já destrói as pessoas, porque não sabem de nada que está acontecendo. E não fazem a menor questão de parar um minuto para refletir e pensar. E isso acontece nos nossos grupos, isso acontece nas nossas pastorais, isso acontece aqui na nossa igreja. É assim que a fofoca vai se multiplicando. E nós nos achamos muito religiosos, né? O Papa Francisco tem feito uma crítica dura à questão da fofoca na igreja. Segundo a leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz assim: alguns da família de Cloé me informaram que entre vós existe uma divisão. Isso aqui não se trata de uma fofoca. Primeiro, porque São Paulo identificou da onde veio a informação. E esses que trouxeram a informação exata. Olha, lá na comunidade dos coríntios está acontecendo o seguinte: uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. Qualquer semelhança com a realidade que nós estamos vivendo não é uma mera coincidência.
Qualquer semelhança com aquilo que está acontecendo na igreja hoje não é uma mera coincidência, mas é uma grande verdade o que está acontecendo. Porque nós também estamos divididos entre ser de Paulo e ser de Apolo. E entre nós vai crescendo uma divisão, entre nós vai se espalhando uma confusão, que nós já não entendemos mais nada. E aí São Paulo vai dizer: não fui eu que dei a minha vida na cruz por causa de vocês, mas foi Cristo. Será que nós entendemos que nós seguimos a Jesus Cristo e nem a fulano nem a Beltrano? Será que nós entendemos que nós somos discípulos de Cristo e nem desta ideologia nem daquela outra ideologia? Será que nós entendemos que quem nos dá a salvação é Cristo e que nenhum projeto político, ideológico vai resolver o nosso problema? Porque falta uma coisa muito simples, aquilo que São Paulo completa nesta leitura, quando São Paulo chama a conversão. Não adianta dizer que é de Paulo ou de Apolo, se não existe conversão a Cristo. Não adianta dizer que nós somos cristãos, se nós não nos convertemos a Jesus Cristo. Se nós não praticamos a palavra, que é a palavra de Jesus Cristo, que não é a palavra de Apolo, que não é a palavra de Paulo, mas que é a palavra de Jesus Cristo. Não adianta dizer que nós somos bons católicos, se nós mantemos entre nós uma divisão. Não adianta dizer que nós somos católicos e se dentro da nossa fé nós não assumimos a fé. Nós não somos católicos porque nós concordamos com aquilo que está escrito. Nós somos católicos porque nós aceitamos a fé, nós professamos a fé. Não se trata de dizer eu concordo com isso ou eu concordo com aquilo, eu aceito isso ou eu aceito aquilo. Olha, se eu não aceito o ensinamento da igreja, eu não sou católico. Eu sou qualquer outra coisa, menos católico. Se eu não professo a fé católica, com todos os pontos que ela me ensina, eu não sou católico. E nós precisamos começar a deixar isso muito claro, porque senão essa divisão, ela vai nos afastando, né? E daqui uns dias nós vamos ter manifestações ou passeatas, de um lado um povo de católico, de lá o outro povo de católico. Isso não é católico, isso não é fé, isso é palavra de Deus. Entre vós existe uma divisão, entre vós existe uma separação, e a causa desta divisão e desta separação é unicamente a falta de conversão a Cristo. Porque quem se converte a Jesus Cristo, ama. Quem se converte a Jesus Cristo, não separa classes sociais, não divide entre pobres e ricos, mas enxerga todos como irmãos. E se uma pregação não vai nesta direção, é mentirosa. E se a nossa fé não nos faz enxergar isso, não é uma fé verdadeira. Ou a palavra do Evangelho toca a nossa vida e nos faz sair das trevas, como dizia a primeira leitura do profeta Isaías, ou nada. Ou nós continuamos caminhando na falta de luz. Todos nós sabemos o que é isso, né? Quando a gente caminha na falta de luz, a gente caminha apalpando as coisas. Se está de noite e acaba a energia, nós estamos no escuro, a gente sai apalpando para achar as coisas, até achar um pouquinho de luz, para a gente ter como se movimentar. E nós não precisamos mais disso, porque a nossa luz é Cristo. A nossa luz não é Paulo, não é Apolo. A nossa luz não é esse ou aquele que nos governa. A nossa luz é Cristo. A nossa luz é Cristo.
A palavra que nos orienta não são essas leis simplesmente, mas a palavra que orienta, que pauta a nossa vida é Cristo. Nós estamos desesperados com algumas coisas que nos assustam, e de fato é assustador. Mas se eu sou cristão, de fato, eu não sou simplesmente contra o aborto, eu não vou praticar o aborto, eu não sou simplesmente a favor da vida, eu vou ter atitudes de vida. Não é porque uma lei, não é porque alguma coisa passou a valer, que agora está tudo destruído. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar desesperados, sem esperança, sem direção nas coisas. E nós não podemos ficar desesperados e sem esperança, porque a esperança é que nos movimenta, e o que orienta a nossa vida não são as leis pragmáticas dos homens. O que nos orienta é a lei de Cristo, é a palavra de Deus, é a luz do Evangelho. E exatamente por isso, quando Jesus passa, ele pesca, ele tira ali aqueles discípulos e diz assim: eu vos farei pescadores de homens, não mais utilizando redes, mas servindo-se do testemunho. Se nós testemunharmos a nossa fé com vigor, se nós testemunharmos a palavra de Deus com força, nós não precisamos temer nada nem ninguém. Mas se nós estivermos divididos entre nós, qualquer situação será uma ameaça. Por isso, a palavra que nos chama hoje é uma palavra que nos chama a conversão. Nem a Apolo, nem a Paulo, mas conversão a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.